Pessoal, vamos começar analisando a questão. Eu vou terminar o regimento interno daqui a pouco, que está chegando matéria, aqui a gente mudou de sala, né? Então está chegando daqui a pouco um pendrive aí. Então vamos fazer o seguinte, pega a primeira questão e vamos resolvendo logo para a gente, né, estudar aí. As primeiras questões, as 20 primeiras, são questões novas que a gente não trabalhou. As 9 últimas, mais ou menos assim, de 2019 para lá, são questões que a gente já trabalhou em sala, mas que mesmo assim eu trago porque são recorrentes e aí a gente revisa e aí a gente vem nesse contexto da resolução de questões. Bom, abra o arquivo para mim, por favor. Aí. Então, nosso regimento interno chegou. Vamos só terminar o regimento interno e aí a gente começa as questões. O pessoal que está em casa está acompanhando a gente já. A gente vai começar a aula agora. Só antes de resolver as questões, que também já estão no portal, né? Quem está em casa pode acompanhar as questões também, a resolução, né? No portal. E vamos só terminar aqui. Da estrutura de governança das unidades hospitalares administradas pela EBSER. Né? Então a gente vai ver essa estrutura aqui. Mais uma vez, eu acho que a gente tem que se preocupar não em conhecer, e só em conhecer a estrutura, saber como é que né, os órgãos que acompanham, e não entrar em detalhes sobre esses órgãos, porque efetivamente não cai no concurso. Mas as unidades hospitalares administradas pela EBSER, em decorrência dos contratos previstos pelo artigo 6º, Artigo 6º. Será que ele não risca? Artigo 6º da Lei 12.000. Ah, porque ele tem PDF. Eu acho que aquele não... riscou da outra vez, não... tem um que não risca. Artigo 6º é o contrato que a EBSER faz com as instituições federais ou congêneres, né? Contarão com uma estrutura de governança constituída pela seguinte instância. Então, nesses contratos com as instituições federais ou congêneres, a gente vai ter um colegiado executivo composto pelo... nunca vi cair em concurso, mas vamos ver. Pelo superintendente do hospital, pelo gerente de atenção à saúde, pelo gerente administrativo e pelo gerente de ensino e pesquisa quando se tratar de hospitais universitários ou de ensino. Sendo que esses gerentes, né, os cargos de superintendentes e de gerentes serão de livre, né, nomeação. Então, superintendente de hospital, gerente de atenção à saúde, gerente administrativo, gerente de ensino e pesquisa quando se tratar de hospitais universitários ou de ensino. Como eu disse a você, a gente não vai estudar a competência disso aqui. E aqui, ao finalzinho, ele só vem ratificar toda a estrutura que nós já conhecemos da EBSER. Que ele diz, artigo 48, integram o quadro de pessoal da sede da EBSER, os ocupantes de cargos de presidente e diretor estabelecidos no Estatuto da Empresa, os cargos ou funções gratificadas, os empregados públicos admitidos na forma do artigo 10º da lei, né, que autorizou a criação da EBSER, e os servidores públicos requisitados de outros órgãos. Então, todos esses sujeitos que trabalham na EBSER, eles ocupam o quadro de pessoal, né? A gente viu na diretoria de gestão que ela controla também todas essas pessoas, inclusive os requisitados estatutários são controlados pela EBSER. Já pegou lá o material. As formas e requisitos para ingresso na empresa, a política do desenvolvimento na carreira, a estratégia de remuneração e a política de concessão dos benefícios sociais a serem concedidos aos empregados serão disciplinadas pelos planos de cargos, carreiras e salários, benefícios de cargos e comissão em função gratificada e pelo regulamento de pessoal da EBSER. Só explicando onde é que a gente encontra, né, a regulamentação do plano de carreira, da questão do pessoal, do regime de trabalho desses sujeitos. No âmbito
Não, tem 49 importante. Os empregados temporários contratados na forma do artigo 11, parágrafo 1º e parágrafo 2º e o artigo 12 da lei 12.550, é importante esses contratos temporários, né? Depois aí, se forem ler ainda alguma coisa sobre isso, voltem lá nesse artigo, é uma leitura importante para aquele último momento, né? Que os contratos temporários que a EBSER pode fazer, a gente viu que a EBSER não precisa somente fazer concurso público, mas em caso de necessidade, pode fazer contratos temporários, né, que pode durar até quantos anos? Alguém se lembra? 2 anos, contratos temporários até 2 anos. Isso, exatamente. E não pode ultrapassar 5, né? Nós temos 2 situações, né? O quê? Não. Tem essas situações, né? Que a renovação não pode passar dos 5 anos, né? A renovação dos contratos específicos não pode passar de 5 anos, né? E diferente, tem contratos, esses contratos específicos e o contrato temporário, que é 2 mais 2, exatamente, a recondução. Então, não farão parte do quadro de pessoal próprio, não faz parte do quadro de pessoal próprio da EBSER e de seus escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias e não poderão integrar o plano de cargo, carreiras e salários da empresa. Lembre que são contratos temporários, né? No âmbito da EBSER, são vedadas as nomeações, contratações ou designações de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau, né, dos membros do conselhos, da diretoria executiva e ocupantes de cargo de livre provimento, salvo de servidor do quadro de pessoal da EBSER na forma do artigo 10. A proibição do nepotismo, né? Não pode até parente 3º grau. Aqui é o finalzinho, que diz que as regulamentações previstas nesse regimento deverão ser editadas no prazo de até 180 dias contados a partir da sua publicação. Ok? Vamos se livrar agora, vamos nos livrar desse regimento. Cadê o negócio? Olha, sim, é porque a proibição no Conselho Consultivo não tem a proibição, né, desse nepotismo aí, que é previsto para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Realmente, porque não tem remuneração, né? Não tem remuneração, então a grande proibição é a ponta lá, né? Que o Conselho Consultivo é trabalho, então. Mas cadê aquele? Agora vamos achar o material de questões, né? Que ele estava aqui em algum momento. É questões, a aula de questões. Deve estar aqui junto com esse. Vamos lá, façam a primeira aí. Eu quero indicar os artigos a vocês. Olha, geralmente um concurso, o que é que ele faz? 10 questões, né? Aí o que é que as bancas, como é que elas selecionam as questões? Tem um banco de dados, né? Para vocês são 5? É porque tem uns que tem concursos que são 10. Então para vocês só vão cair 5. Mas tem provas que eles cobram 10 dessa legislação aqui. 5 é menos coisa, mas geralmente, por exemplo, 10 questões, eles fazem uma média. Por exemplo, 3 questões difíceis, né, do banco de dados, ele tem classificação de questões difíceis, medianas e fáceis. Ele pega 3 difíceis, seleciona, escolhe no banco de dados, 3 fáceis, né, e aí 4 intermediárias, ou 3 difíceis, 2 fáceis e 5 intermediárias. Então, eles fazem essa dosagem em concurso, né, geralmente do banco de dados. Então, eventualmente, a gente encontra, assim, uma questão mais... né? Mas, eu digo pra vocês, para quem não está no curso, e assim, estou sozinho por conta própria, às vezes não destaca essas coisas assim, não, sabe? Às vezes não, a probabilidade de não destacar é muito maior do que você destacar. Porque você olha assim, quantos membros, vai passando direto, vai passando... tempo, as besteirinhas assim. É bom quando você tem uma coisa direcionada, que você... bate, né, naquilo. Então, quando você sozinho, para dar conta de todo o conteúdo, para você ter que ter uma maturidade muito grande para poder dar conta de todo o conteúdo da maneira correta. E o bom aqui é que no meu disciplina, eu só me encarrego disso, aí vocês, né, a gente foca nisso. Na outra disciplina também, aí vocês vão no SUS, vocês pegam as pessoas encarregadas de fazerem esse trabalho, né? A ideia é essa.
Então já dei tempo demais para vocês responderem, vamos lá. O Conselho de Administração, né, reunir-se-á extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu presidente a seu critério ou por solicitação. Vamos só relembrar algumas coisas. O Conselho de Administração reúne-se, qual a média da reunião ordinária? Uma vez por mês, né? Mas ele está perguntando extraordinariamente quando é que ele vai se reunir, né? Sempre que for convocado pelo seu presidente a critério ou por solicitação de quantos membros? Aí ele diz, letra A, da maioria absoluta dos seus membros? Não. Vamos para a certa primeiro e a gente vai explicando as outras. A resposta certa é... Isso aqui não é PDF, isso aqui... Ah, tem PDF também. A resposta certa é a letra D. Né, de pelo menos 4 de seus membros. A resposta correta é a letra D, de pelo menos 4 de seus membros. É o quórum, está aqui bem isso na aula de hoje de manhã. É um quórum específico para poder instaurar uma reunião. Né? O que ele quer confundir com outras coisas aqui? Para que a gente precisa da maioria absoluta dos seus membros? É para poder, isso, para poder haver a reunião na prática, para haver a deliberação. Esse número de 4 é o seguinte, 4 pessoas pedindo já é suficiente para ele convocar uma reunião. Agora, nessa reunião, tem que ter a maioria o quê? Absoluta dos membros. E a maioria absoluta a gente viu que é mais a metade, né? Metade mais 1. Se a metade for quebrado, é o primeiro número inteiro. Não é isso no caso do Conselho de Administração, 5 integrantes já instauram uma reunião de presentes, né? Já deliberam em uma reunião. Maioria simples dos membros não é a resposta, maioria simples é a maioria de votação. Não é 3 membros, não é 6 membros, não são 6 membros. É 4 membros para marcar, né? Para poder deliberar, marcar uma reunião aí no Conselho de Administração. Alguma dúvida aí em relação a isso? Vamos para a questão. Então, só para dizer, isso aqui está no artigo 14. Quem quiser ver isso, do decreto 7661, está no artigo 14, no caput. Aí a gente acha essa resposta aí do 4 membros. Deixa eu ver. Próxima, diretoria executiva. Deixa eu ver o artigo que está no 15. Vamos lá? Essa questão 2, onde é que a gente vai achar a resposta delas, para quem tiver interesse? No decreto, está no artigo 16, mas no regimento interno está no artigo 14. Decreto está no artigo 16 e no regimento interno está no artigo 14. E ele pergunta, compete à diretoria executiva da EBSER, exceto, né? O que é que não compete à diretoria executiva? E aí? Letra E... C, A, sei que essa questão ela já dificulta mais um pouco, sim. Mas vamos ver. Vamos começar da letra E para cima. Oi. Letra A? Vou chegar lá. Não é a mesma função, não, é parecida. É bem parecida. Instituir a comissão de ética da EBSER. Essa aqui é falsa, sabe por quê? Ela não tem, se você for no decreto, ela não tem essa competência. Agora, se você for no regimento interno, vai lá no artigo 14, no inciso, um dos últimos aqui, ó. O inciso 13, você vai ver que é uma das competências. Então, artigo 14, inciso 13 do regimento, tem lá que a diretoria compete instituir a comissão de ética. Não esquece, o presidente, ele aprova o código de ética, não é isso? Agora, a diretoria, ela institui a comissão de ética. E isso não tem no decreto. Você vai encontrar no regimento interno. Essa questão é nível hard, né? Não, a E é certa. A E é correta. Não é o que a gente quer. A gente quer o exceto, né? É uma competência, sim, de instituir a comissão de ética. É competência da diretoria. É correta, não é o que a gente quer. É o quê? Isso. Aprova o código de ética. Letra D.
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por conselheiro do Conselho de Administração. Verdade também, sempre que precisar de informação, a diretoria executiva deve fornecer essas informações, quando o Conselho de Administração pede. Letra C. Pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração. Também é verdade. A diretoria executiva ela deve se pronunciar sobre as matérias. Né? Ela deve emitir parecer, emitir opinião sobre as matérias que vão ser. Né? É preciso se ouvir a diretoria executiva para ser. Isso aí tem tudo no artigo 16. Deixa eu ver se tem no artigo 16. E no artigo 14 também. Né? Repete essa disposição. Analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários. Também. O que acontece? Ele analisa e submete à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários. Essa é o grande X da questão aqui. Esses valores aqui, bens, esse trocadilho, né, de bens móveis e bens imóveis e valores mobiliários. A resposta que a gente quer está na letra A. A A é a errada. Olha o que a A diz. Autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários. Esse é o erro. Porque ao invés de inclusive, o artigo aqui 16, ele vai dizer exceto. Deixa eu ver só um inciso para vocês aqui. Inciso 5. Se vocês acompanhar, ele vai dizer autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, exceto valores mobiliários. Então, aqui não é inclusive, é exceto valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes. Vamos só dar uma explicação sobre isso aqui. A resposta é letra A, né? Ela é a falsa, porque não é inclusive valores mobiliários. Então, nós vamos... E por que a letra B é verdade? Qual é o contexto que nós temos hoje de oneração, de alienação e quem é que resolve isso, se é a diretoria executiva ou se é o conselho de administração? A ideia é a seguinte, a ideia é quando for para alienar, adquirir e onerar bens móveis, a diretoria executiva vai poder fazer. Os bens móveis, a diretoria executiva pode mexer, pode onerar, pode vender, pode fazer o que quiser. Bens móveis. O que é que a diretoria executiva não vai poder fazer? Ela não vai poder fazer, não vai poder mexer nem nos bens imóveis e nem nos valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Valores mobiliários são as ações. As ações da EBSER, a diretoria executiva não pode mexer. Porque eu falei, porque ao vender ações ou comprar ações tem a ver com aumento ou diminuição do capital social. E aumento ou diminuição do patrimônio da empresa, quem tem que resolver isso? Conselho de Administração. Se a empresa vai aumentar ou vai diminuir, quem vai resolver essa questão é o Conselho de Administração. Então perceba como a letra B, que é verdade, ela diz, olha, a diretoria executiva, ela vai poder analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e onerações de bens imóveis e valores mobiliários. Então, bens imóveis e valores mobiliários, só Conselho de Administração vai deliberar. Diretoria executiva, segundo o artigo 16 do decreto e artigo 14 do regimento, só vai poder alienar, onerar, adquirir bens móveis, né? Excluindo-se os valores mobiliários. Alguma dúvida? Ficar atento a isso aí, porque ele sacaneou, mudou só uma palavra para poder pegar pesado aí, né, com os candidatos. Foi todas as questões de prova. Todas são de concurso. Passados da EBSER. Vamos para o 3 aí. Conselho de Administração, bens imóveis. E valores mobiliários, que são as ações. Diretoria executiva só pode bens móveis. Discussão de manhã aqui. Também. Essa 3 aí.
A gente falou hoje de manhã sobre ela. Deixa eu só achar. A resposta dela está espalhada, né? Em cada um dos artigos. Está no regimento, mas está separado em vários artigos. Quando ele fala do conselho de administração, ele fala como é a posse. Quando ele fala do conselho de diretoria, ele fala como é a posse. Vamos ver aí. Faz um quadrozinho aí, que isso aí já caiu. E aí, vamos ver aí a investidura. Alguém quer mais um tempinho ainda aí? Vamos lá. De acordo com o que dispõe o regimento interno da EBSER, assinale... rapaz, como eu sou burro. Tava aqui, ó. O regimento interno e as questões. Tá vendo aí? Isso que a gente aprende, mas enfim. Assinar a alternativa correta. Essa questão ela trata sobre a investidura, né, nos órgãos da EBSER, do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. Vamos lá. A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. Verdadeiro ou falso essa? Falso. Falso, porque ele vai inverter aí as formas, não é verdade? E vamos ver a letra B. A investidura dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em livro do termo de posse. Verdade. Conselho de Administração e Diretoria tem que assinar. Pense que são os órgãos mais importantes, assim, né? É o Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Então tem que assinar no termo, no livro de posse. Enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. Verdadeiro. Essa é a nossa resposta. A letra B é a verdade. Então, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, registro, assinatura em livro de termo de posse. Conselho Fiscal e Conselho Consultivo tem que na primeira reunião, né, na ata da primeira reunião de que participe. Só para a gente não passar em branco, vamos ler a letra C. Letra D é: a investidura dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse. Falso, né? Conselho Fiscal não é em assinatura em livro de termo de posse. Enquanto que a investidura dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de quem participarem. Falso, porque a Diretoria Executiva não é na ata da reunião. D. A investidura dos membros do Conselho de Administração e o Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em livro do termo de posse. Errado, Conselho Consultivo não é livro de termo de posse. Enquanto que a investidura dos membros do Conselho Fiscal e de Diretoria Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião que participarem. Falso, porque também Diretoria Executiva não é assim. A investidura dos membros de Diretoria Executiva e Conselho Consultivo também é errado, porque Conselho Consultivo não é em livro de posse, de termo de posse. E na segunda parte, o Conselho de Administração também não é registro na ata, né? Então, vamos para a questão 4. Nós temos alguma, só para passar a página, né? Sobre o Conselho Consultivo da EBSER, de acordo com o Estatuto Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Analise as alternativas aí. Deixa eu achar onde é que está isso aqui na Conselho Consultivo. Indicar os artigos para vocês. Vamos lá. Só para quem está em casa e vocês também, a resposta a gente acha no decreto no artigo 23. Né, e traz as competências. Vamos lá. Afirmativa 1.
O Conselho Consultivo é órgão permanente da EBSER, que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Verdade, é justamente o caput do artigo 23. Né? As funções são essas: controle social, apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração e consulta, né? Afinal, é o Conselho Consultivo. O presidente do Conselho Consultivo será o presidente da EBSER, verdadeiro também. A gente viu que o presidente da EBSER, automaticamente, ele se torna presidente do Conselho Consultivo. O que é que ele não vai... quais são os órgãos se o presidente da EBSER jamais vai poder ser presidente desses órgãos? Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Né? Exato também. Então, 1 e 2 verdadeiro. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo será remunerada de acordo com o plano de cargos, carreiras e salários da EBSER. Falso. Conselho Consultivo não recebe nada, quanto mais cidadão. Né? Senão teria briga aí para a gente descer do Conselho Consultivo aí que recebeu a remuneração, né? Então, mais Conselho Consultivo, que é aquele bando de pessoas que a gente viu, representantes de residentes, de funcionários, de pacientes, eles não vão receber nada por isso, né? Só uma função relevante. Então, falsa 3. 4. O Conselho Consultivo, essa afirmativa 3 a gente encontra no parágrafo segundo, viu? Parágrafo 2º, essa a resposta correta, né? Que não recebe remuneração. E a 4. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por semana? Não. Uma vez por ano. Quem que se reúne uma vez por semana? Diretoria executiva. Então, e extraordinariamente, sempre que for convocado pelo seu presidente, possui iniciativa ou solicitação do Conselho de Administração ou a pedido de 1/3 dos seus membros. Essa parte aqui é verdade, né? Essa segunda parte de 1/3 dos membros, isso aí é verdade. O que não é verdade é que ele se reúne uma vez por semana. Ele só mudou a expressão pelo menos uma vez, ao invés de por ano, ele só mudou por semana. Então, a afirmativa 1 e 2 que está correta, que vai ser a letra C. Letra C é a resposta aí da questão 4, 1 e 2 corretas. Questão 5. Conselho Fiscal. Opa. Conselho Fiscal também? Uma vez por ano. Ah, fica aí. Só consultivo. Uma vez por mês, que é, perdão, viu, fui no embalo, mas é uma vez por mês igual ao Conselho de Administração. O tempo, é o que repete. Perdão. Isso aí fala do quê? Você estava no comecinho do artigo, isso aí. Vai ser no artigo 1º, 2º. Fiscal uma vez por mês. Essa questão daí também pode levar a erro, viu? Vamos ver essa aí? Assinale a alternativa incorreta. A EBSER terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. Verdade essa, né? Isso aí é verdade. Logo no começo, é artigo 1º, 2º do decreto, da lei, a gente encontra essa sede em Brasília. Artigo 2º. Letra B. A EBSER é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É a definição da EBSER, a natureza jurídica da EBSER. Essa está no artigo 1º do decreto. O prazo de duração da EBSER é indeterminado. Verdade também. Prazo indeterminado. Deixa eu ver o artigo que está nela aí. 3º. Regimento interno também tem. Tem no artigo 4 do decreto e do segundo colega no artigo 3º do regimento interno também possui esse prazo está sendo determinado. Letra D. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Verdadeiro ou falso? Verdade também. Verdade também, não é o que a gente quer. Sobra a letra E. Os estados e os municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
Essa é a falsa. Alguém saberia dizer por que ela é falsa? É o quê? É. Não é nem, a ideia não é nem bem essa. A ideia eu falei essa questão um pouco polêmica. A gente acerta por eliminação. Por eliminação a gente acerta. Mas se houvesse qualquer outra questão em dúvida, talvez a gente erraria. Procure aí na lei, na primeira lei, na lei de criação, da alteração da criação do IBCE, 12.550. Vão lá no artigo 17 da lei. E o artigo 17 diz assim, ó. Os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas e serviços hospitalares. Ele só permite os estados. Os municípios não possuem essa competência. Ele criou essa ideia do município aqui para tornar falsa. O município não tem essa competência. Essa aqui eu achei eles foram, foi buscar aí no artigo 17. Artigo 17 da lei 2.550. Por eliminação você acerta. Agora, por ele mesmo, se fosse um verdadeiro falso, se fosse uma CESP aí, verdadeira falsa, né, ia ser complicado, viu? Por causa do município. O município não tem essa competência. Só quem tem é o Estado. As questões mais polêmicas, eu vou logo no começo, que é pra gente estar com juízo. Ainda tá com juízo bom, aí que daqui pro final já tá todo mundo doido aí, então. Questão 6. Deixa eu ver de que tá a questão 6. Eu tenho que achar o artigo que trata do atendimento. Artigo 17. Reitoria. Quem achar o artigo aí do ressarcimento, deve me dizer aí para facilitar aqui, da parte que diz que você tem que ressarcir. Mas não porque isso não, vou responder a questão, só se acharem mesmo. Pronto, achei. Artigo 3. No que se refere ao exercício das finalidades institucionais da EBSER, assinar a alternativa correta. A resposta vocês encontram na Lei 12.550, artigo 3º, a gente encontra essa resposta aí. As atividades de prestação de serviço de assistência à saúde descritas nas referidas finalidades estão inseridas preferencialmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Ela tem cara de verdadeira, essa questão. Ela tem muito cara de verdadeira. Mas o problema, se vocês forem aí no parágrafo 1º, elas estão inseridas integral e exclusivamente no âmbito de Sistema Único de Saúde. Lei 12.550, artigo 3º, parágrafo 1º. Deve estar pintado de lilás aí nos seus... Então, olha, no material dela não está pintado, o que significa dizer que ela destacou. Porque o que ela não pinta é o destaque do material dela. Então, está destacado no seu material aí. Por favor, não pinte, porque você vai tornar comum. Você vai acabar tirando o realce dele, que é a naturalidade, né? Então vai ser complicado. Percebam, olha, é exclusivamente no SUS. Quando ele diz preferencialmente, ele está abrindo a possibilidade de haver outros atendimentos que não pelo SUS. Mas essa possibilidade não é autorizada aqui pela lei de criação. Então a ela é falsa. B. É previsto expressamente na lei que autorizou a criação da EBSER o ressarcimento das despesas com atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. Verdade. Vá aí no artigo... Artigo 3º, parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 3º diz: é assegurado à EBSER o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde na forma estabelecida pelo artigo 32, Lei 9.000
656 de 98, observados os valores de referência estabelecidos pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, se ele atende... se ele atende alguém que tem plano, o plano deve pagar a EBSER. Deve pagar, a EBSER deve ser ressarcida por isso. Isso, está na lei do SUS. Lei do SUS. Se ele atende, deve ser ressarcido. A EBSER não vai perder nada para ninguém, né? A ideia é essa aí. A resposta verdadeira é a letra B, já que ele quer a correta. Mas vamos ver as outras também. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde, em verdade, de responsabilidade do Ministério. Ele diz que é da educação, mas não é. A responsabilidade é do Ministério da Saúde. Se as políticas e diretrizes da saúde, o Ministério é da Saúde, que emite nessas políticas e diretrizes. O erro, e isso aí está no artigo 3º ainda, parágrafo 2º. Ok com isso? D. Não é possível o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, haja vista o caráter integral e exclusivo da prestação de serviço a serem prestados pela EBSER no âmbito de suas finalidades. Ele faz um raciocínio errado, né? Olha, tudo bem que o caráter é integral e exclusivo pelo SUS, ok, mas... né, isso não quer dizer que ele não vai atender a pessoa que tem plano de saúde. Né? Você que tem plano de saúde é culpado, né? Além de você não ter que pagar um plano, você ainda é culpado, né? E não vai poder ser atendido no UPS, né? Por conta de você ter um plano de saúde. Você tem que, né, ser realmente muito desgraçado para poder... Tanto é que no UPS, né, o atendimento lá consulta clínica marcada, plano de saúde, pelo SUS, né? Atendimento integral pelo SUS, né? Então ele faz um raciocínio errado aqui. E as suas competências coincidem integralmente com aquelas finalidades. Falso. Falso porque não há coincidência integral. A gente viu que a finalidade são poucas, as competências são muitas. As finalidades são duas, né? Que é prestar o serviço de assistência médica, hospitalar, ambulatorial e auxiliar as instituições federais no ensino, nas instituições de ensino e pesquisa, instituições congêneres. Isso é finalidade. Agora, competência, você vem para diversas competências da EBSER. Né, que se destrincham de uma finalidade. Então, elas são correlatas, elas têm uma relação, mas elas não coincidem integralmente. Quando ele diz coincidir integralmente, teria que ser a mesma coisa entre competência e finalidade. Questão 7. Deixa eu ver a letra aqui. Vamos ver qual é essa 7 aí. Rapaz, essa 7 é punk, viu? A 7 é punk, eu lembro dela. Essa aí eu lembrei. Ela é punk porque, para você achar essa resposta, você tem que ficar indo e voltando na lei que ele diz aqui. Está no artigo 23, quer ver? Quanto mais... Procure aí, olha, está no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Isso é onde você tem que começar a procurar. Na lei, está no artigo 1º, parágrafo 2º. Isso aí você começa a procurar a resposta. Porque a resposta não está nela ainda. Ela dá um indicativo das coisas que são contempladas nas subsidiárias. E por eliminação, você tem que achar a resposta. A Lei Federal 12.550, que autorizou a criação da EBSER, dispôs, dentre outros assuntos, sobre a possibilidade de criação de subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um dispositivo não alcançado pela mencionada lei às referidas subsidiárias da EBSER. O que ele está perguntando? Ele está dizendo, olha, a EBSER primeiro tem que entender a pergunta para depois pensar numa possível resposta, né? Ele quer dizer o seguinte, ele diz, olha, a EBSER autoriza a criação de subsidiárias.
E nessa criação de subsidiárias, existem regras que as subsidiárias também devem obedecer. Ele está afirmando isso na questão, no enunciado. Só que existem algumas regras que não foram contempladas para ser a obrigação das subsidiárias. Ou seja, as subsidiárias não são obrigadas a ter um desses requisitos aqui. Qual é desses requisitos que elas não são obrigadas a ter? É isso que ele pergunta, né? E aí eu digo, o começo da resposta a gente encontra no artigo, na lei. Qual foi o artigo que eu falei? Artigo 1º, parágrafo 2º, não é isso? Então, se você vai no artigo 1º, parágrafo 2º, o artigo 1º, parágrafo 2º diz: fica a EBSER autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com as mesmas características estabelecidas no caput desse artigo. Ou seja, a EBSER deve ter as mesmas características, a subsidiária deve ter as mesmas características da EBSER, que ele diz no caput do artigo, né? De ser uma autorizada, né? Pertencer à União, essas coisas. Aí ele diz o seguinte: aplicando-se a essas subsidiárias o disposto nos artigos 2º a 8º, ele vai dizer, então, tudo que tem aqui do artigo 2º ao 8º vai se aplicar às subsidiárias, e ao parágrafo 1º, 4º e 5º do artigo 9º, né? E ainda nos artigos 10 a 15 dessa lei. Ele vai o seguinte: olha, tudo que está no artigo 2º a praticamente o artigo 15 da lei, né? Tirando alguns parágrafos do artigo 9º, vai se aplicar à EBSER. Então, uma dessas características não está no artigo 2º nem ao 15. Na verdade, ela está no artigo 16, né? A característica vai estar no artigo 16. Então, vamos ver o que a subsidiária deve ter e o que ela, principalmente, não é requisito para ela ter. A denominação dos órgãos estatutários tem que ter. As subsidiárias têm que ter a denominação dos órgãos estatutários. Tem que ter lá os conselhos, tudo dividido. Letra B. Cláusulas do seu contrato com as instituições federais de ensino e instituições congêneres. Também, se ela celebra um contrato, deve ter as cláusulas desse contrato. É a obrigação as subsidiárias realizarem. C. Forma de sua contratação pela administração pública. Também. É uma previsão, né? Deve estar incluído nesses artigos 2º ao 15 a forma de contratação pela administração pública, também, né, que é dispensada, também deve ter previsto para as subsidiárias. D. Composição do capital social. Também indica que a composição do capital social é exclusivamente da União, pertence à sociedade unipessoal, também tem essa indicação. Sobra a letra E. Prazo para reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. E isso você vai encontrar no artigo 16 da Lei 12.550, que ele diz, no caso 16, né, a partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição superior, a EBSER disporá de um prazo de até 1 ano para a reativação de leitos e serviços inativos por falta de pessoal. A EBSER tem esse prazo, a subsidiária não, porque lá no artigo 1º ele só diz que as subsidiárias devem seguir do artigo 2º ao 8º, o 9º e o 10 ao 15. O 16 não inclui. E aí o desgraçado me pergunta essa questão desse artigo 16 para, né, pegar pesado. Você vê que eu só vou ter as questões punk no começo, né, para chegar aqui de voadora. Então, é o que não tem aí. É a questão, é a letra E. Passou a 8ª aí. Eu lembrava da questão da prova que eu fiz. Sim. Não sabia por quê. Essa aí. A gente ia saber. Agora os demais, né? Resolvi. Algumas resolvi. Mas tem uns que não. Eu não decorei os artigos para dizer logo a vocês assim. Aí eu tenho que olhar aqui para dizer. Mas eu vi todas. Repetem. Eu não trouxe muitos porque são repetições. Aí eu nem ficar resolvendo a mesma coisa. Repete muito.
Essa mesmo é punk. Essa tem que fazer a interpretação de dois artigos. Um da lei e outro do regimento interno. É o quê? Tá no decreto, ou no regimento interno, tá no artigo 44 do regimento interno. E da lei tá no artigo 6º. E do G8. Vamos lá. Uma das cláusulas a seguir poderá, independentemente de alteração na sua lei autorizadora de criação ou no seu estatuto social, deixar de ter inclusão obrigatória nos contratos em que instituições federais de ensino ou instituições congêneres aderem à EBSER. Então, uma dessas cláusulas aqui vai poder deixar de ser prevista nos contratos, independentemente de ter que mudar a lei ou o decreto que autorizou a EBSER. Tal cláusula poderá deixar de ser prevista como obrigatória nos referidos contratos somente em face de alteração no regimento interno da EBSER. Ou seja, é uma coisa que só tem lá no regimento interno da EBSER. E por só ter no regimento interno da EBSER, se somente a gente alterar o regimento interno, ela vai deixar de existir, porque só tinha nele, então se a gente altera ele, ela deixa de existir. Com base nessa informação, assinale a alternativa que representa essa cláusula. O que acontece? Qual é a dica aqui? Vocês têm que buscar assim, o que seria mais comum, né, em ter, pelo que a gente leu, e que está no decreto, está na lei e está no regimento interno, e aquele que não está no decreto nem na lei, porque é isso que ele quer saber. Ele quer dizer o seguinte, olha, existe uma cláusula aqui que somente se a gente mudar o regimento, ela pode deixar de existir, porque ela só está prevista no regimento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. As obrigações dos signatários, por exemplo, ela está prevista tanto na lei, quanto no decreto, quanto no regimento. Se a gente tira no regimento, não importa. Vai continuar existindo na lei, vai continuar existindo no decreto. Então, a gente tem que buscar uma coisa que só tem no regimento e que não tem nas outras. E que se a gente mudar do regimento... Em outras palavras, ele criou uma história para dizer o seguinte: qual dessas cláusulas aqui só tem no regimento e não tem nas outras? É isso que ele quer dizer. As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes, tem nas outras, né, na lei e no regimento também. B, a respectiva sistemática, então só para dizer a vocês aí, a gente encontra no artigo 6º da lei e no regimento a gente encontra no artigo 44, do regimento interno. Viu? Já falei bem? Respectiva sistemática tem os mecanismos de controle social, é essa daqui. Só no regimento interno está previsto os mecanismos de controle social, é a letra C. Se você for observar no decreto... Oi? Não ouvi. Quem é o responsável pelo controle social? Conselho Consultivo. É uma das finalidades do Conselho Consultivo. Então, só no regimento interno que está previsto, sabe que inciso? No inciso 5, né, ele acrescentou isso aqui, os mecanismos de controle social. Só no regimento interno tem essa previsão. No decreto não tem, na lei não tem. Então, ele diz, se a gente mudar, só mexendo no decreto, a gente já pode suprimir. Por quê? Porque só tem no decreto. Então, essa letra D, letra E, também tem em todos os lugares. A obrigação dos signatários e a previsão de que a avaliação de resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pela unidade da EBSER será usada para o aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino, instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER. Tem a cópia literal. Isso que eu peguei pesado lá no começo, né? Não tem onde aliviar, não. Agora vai aliviar mais um pouco. Conforme previsão no Estatuto Social da EBSER, a quem compete o controle social? Conselho Consultivo. É o quê? Conselho Consultivo é o responsável pelo controle social. É a segunda vez que a gente vê isso, só na aula de hoje.
Quer dizer, de manhã tive umas 2 vezes e aqui de tarde mais 2. Então, conselho consultivo é o responsável. Então, essa aqui a gente não vai perder tempo, não. A EBSER tem representação indicada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no... Onde é que tem? Vamos ver o artigo. Mas essa questão, se eu não me engano, pelo que eu vi, é o jeito que ele diz. Eu fiz essa questão aqui. Quer ver? Vamos ver. O Conselho de Administração está em que artigo? Jesus. São artigo 10. Aqui, Conselho de Administração. Um está no artigo 23 e outro no artigo... Perdi de novo já. 12, não é isso? Ele pergunta, a EBSER tem representação indicada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, no... Se você vai no artigo 12, no inciso 6, tem lá, do Conselho de Administração, um membro indicado... Não, é um decreto. Um decreto. Um membro indicado, artigo 12, inciso 6. Um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, sendo reitor de Universidade Federal ou diretor do Hospital Universitário Federal. E se você vai no artigo 23, no Conselho Consultivo, a gente encontra lá um reitor ou diretor do Hospital Universitário indicado pela ANDIFES. Então, nos dois, Conselho de Administração e Conselho Consultivo, a gente encontra um representante da ANDIFES aí, que eles indicam. Independente de ser reitor ou não, né, ele é um representante. Isso aqui é a mais difícil de todas. Assinar a alternativa correta contra local de sede e foro da EBSER. Agora vai aliviando, agora pra gente relaxar, depois de toda a bomba, né, dessas primeiras questões aí. Rio de Janeiro, Natal, Brasília, São Paulo ou em cada unidade da federação em que se estabelecer, a sede é Brasília, Distrito Federal. Eu tô fazendo concurso aqui, então é aqui. 12. A respeito das atividades de prestação de serviços à saúde a serem promovidas pela EBSER, é correto afirmar que estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Verdade. Letra A. Mas vamos ver letra B. Não envolvem serviços de apoio terapêutico à comunidade? Falso. Ele envolve sim. Devem ser observadas prioritariamente as orientações das políticas locais de saúde? Locais? Não. Diretrizes da Política Nacional de Saúde, né? Ministério da Saúde. Devem estar parcialmente inseridas no contexto de serviços de saúde privados pagos? Não. É do SUS. São desenvolvidas sem a observância da autonomia universitária? Não, também. A gente viu que a autonomia universitária deve ser respeitada. E isso já se repetiu algumas vezes, hein? Quando faz o contrato com os hospitais federais, com hospitais de instituições federais, a autonomia universitária deve ser respeitada. A execução das atividades da EBSER dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, pactuado de comum acordo entre. Então, contratos específicos de atividade para a EBSER, ela celebra o contrato com quem? Quem são as partes do contrato? É isso que ele quer saber. Letra A. Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Instituições de Ensino Superior e Saúde? Não, não é essa a previsão. Ministério da Saúde e Governo Estadual correspondente? Também não. Ministério da Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde? Não. Cadê? Se o contrato da EBSER, cadê a EBSER na história? Até agora não apareceu, né? Na letra D e E que vem aparecer. A EBSER e cada uma das instituições de ensino ou instituições congêneres? Essa é a verdade.
Letra E diz que é Ministério da Saúde, Instituição Federal de Ensino e a EBSER. Não, não é. O contrato é a EBSER específico. Se lembre, a EBSER tem personalidade jurídica. Se ela tem personalidade jurídica, ela celebra seus próprios contratos. Então não precisa que o Ministério da Saúde contrate por ela. Ela mesma faz o seu contrato. Agora, isso aqui é interessantezinho também. Quais são os órgãos de administração da EBSER? Letra A, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo. Verdade. Esses são os órgãos de administração da EBSER. O que não é de administração é o Conselho... Qual é por exclusão aí? Fiscal. Diga. Os quatro. Os quatro. Os órgãos, esses órgãos são os órgãos estatutários, os órgãos de administração, os órgãos principais permanentes da empresa, né? O que não impede de ter outros órgãos. Secretaria de Recursos Humanos é um órgão. Sei lá, setor financeiro é um órgão. O que é órgão? São repartições. Mas tem aqueles que são os permanentes e que integram a composição estatutária são os quatro. Conselho de Administração, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva. É que no regimento ele trata de auditoria, trata de diversas diretorias menores. Isso. Sim. Não, na prova, depende como ele pergunta. Se ele perguntar quais são os órgãos estatutários, só marque Conselho Fiscal. Isso. Você só vai marcar auditoria se ele especificamente convergir a questão toda para... Ele tem que dar uma dica de que ele está falando de auditoria. Se não falar... Na estrutura organizacional, diga, complete a pergunta. Você tem que me dizer a pergunta toda para poder dizer a resposta. Sim. Aí ele entraria. Aí ele teria essa. Aí também seria uma. Mas a gente tem que esperar tudo, né? Então fica aí, peraí, estrutura organizacional. São os quatro mais auditoria. A auditoria, exato. Os estatutários são os quatro. Exato. Assinale a alternativa que não representa membro do colegiado executivo das unidades hospitalares administradas pela EBSER. É o que eu falei, ele não se preocupa, eu quero que vocês conheçam. Vocês têm que conhecer, não entender o que é cada um. Porque o máximo que ele faz é perguntar quem não representa. Isso aí a gente conta no artigo 47 não. 46... Não, cadê? Membro colegiado. Do regimento, artigo 46. Olha o que diz o artigo 46. Quem são o colegiado executivo do regimento interno? Olha aí. Inciso, letra A, ele diz: superintendente do hospital. Superintendente do hospital, letra A. Então, ele quer um que não represente, não é isso? Isso, então não é. Gerente de atenção à saúde. Também, gerente de atenção à saúde também é. Gerente de ensino e pesquisa nos hospitais universitários de ensino e pesquisa, sim. Supervisor de segurança do trabalho. E aí? Falso. Gerente administrativo, verdadeiro. Então, a resposta é letra D, que não tem previsão, é supervisor de segurança no trabalho. Então, conheçam os incisos para não ser pego de surpresa, né? Talvez se vocês lerem isso... Sim. Isso. É isso. Quando vai o branco na hora, vai na lógica. Vamos tateando na lógica. Olha, tem que ter um superintendente hospital. Da universidade, isso. O que mais destoa um pouco aqui é segurança do trabalho. Você fala, olha, eu não li isso em lugar nenhum. Negócio de segurança do trabalho, né? Exato. É o quê? É a finalidade dele. Considerando a Lei 12.550 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada EBSER, assinar a alternativa incorreta. Letra A. A EBSER não é autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada. Falso. Ela é autorizada sim. Deixa eu só achar um artigo para dizer a vocês. Isso aqui já caiu diversas vezes, viu? A gente já viu isso. Com fé em Jesus. Ela é sim autorizada
a patrocinar entidades de previdência privada, entidades fechadas. Se alguém achar também puder dizer aí, que aí eu já indico aqui na... A gente já fez aqui em sala. Eu acho que está na lei. Enfim. Eu não estou achando agora. Mas a resposta é A. Vamos ver o que as outras não são. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro. Também é verdade isso. Essa parte também não. É verdade essa questão, não é a falsa, né? Tá logo no comecinho também do decreto, essa ideia de que o capital social da... Essa daqui, integração do capital social, saída de recursos. Não, eu acho que não tem essa distinção, não. Eu acho que tem na lei, sim, essa. Essa tem na lei. Não tem distinção, não, porque ele fala da integralização do capital social. Essa tem na lei. Aqui, no artigo 2º da lei, parágrafo único, tem lá, a integralização do capital social será realizada... Ok? Letra C. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Verdade também isso aqui. Letra D. A EBSER terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação. Verdade também. Isso aqui... essa sede aí, ela tem que, não sei nem se é bom cair, viu? Porque aí vai facilitar a vida dos outros lá. Vamos respondendo junto para a gente otimizar o tempo. Considerando a lei 12.550, assinale os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 1. É dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública quando realizar atividades relacionadas ao seu objeto social. Verdade, não é isso? A finalidade, objeto social, é dispensada a licitação. 2. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para o atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva de contingência. Verdade, reserva legal e de contingência são os imprevistos que podem acontecer. Lembrando que a gente fez uma questão aqui que diz o seguinte, o lucro deve ser integralmente reinvestido. É falso, hein? Se disser que o lucro deve ser integralmente reinvestido é falso, porque tem que ter uma reserva legal, né, e reserva de contingência. Então, 1 e 2 verdadeiro. 3. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSER no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa quaisquer bens e direitos. Falso. Ela pode sim ceder à EBSER quaisquer bens e direitos, né, durante a vigência do contrato. Acabou o contrato, devolve tudo, né, porque os bens não podem ficar assim separados. Então, 1 e 2 é a resposta letra A. 18. Considerando o decreto 7661, que aprovou o Estatuto Social da EBSER, assinale a alternativa incorreta. A. 3 membros indicados pelo ministro da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSER. Falso? Verdadeiro. Eu ouvi um falso por aí, ecoando, não. É verdadeiro. 3. Ele que indica. Não é a resposta. B. Fará parte do Conselho de Administração da EBSER um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor da Universidade Federal ou diretor do Hospital Universitário Federal. Verdade também, a gente já viu até nessas anteriores aí. C. O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de 2 anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período. Verdade também. Letra D. A presidência do Conselho de Administração da EBSER será exercida por qualquer um dos seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho. Falso, né?
Porque a presidência, a gente já viu que a presidência do Conselho de Administração não é os membros que escolhem. Quem é que escolhe é o ministro da Educação, dentre aqueles 3 que ele elege, que ele escolhe. Ok com isso? Alguma dúvida? A gente passa para o 19. 19. Considerando o decreto 7661 de 2011, que aprovou a EBSER, assinale a incorreta também. A EBSER será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação. Verdade, né? Ela é vinculada ao Ministério da Educação, que é o ministério que supervisiona. B. Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER, orientando o Conselho de Administração e a diretoria executiva no cumprimento de suas atribuições, é atribuição do Conselho Fiscal da EBSER. É o Conselho Consultivo. Essa é a incorreta, não é? Vamos ver as outras. A EBSER será administrada por uma diretoria executiva composta pelo presidente e até 6 diretores, todos nomeados e destituíveis a qualquer tempo. Verdade também. Essa aqui é verdade. É um presidente e 6 diretorias. O órgão de auditoria interna da EBSER vincula-se diretamente ao Conselho de Administração. Isso aqui é importante a gente saber, né? Que ele está vinculado ao Conselho de Administração. Direto ele cai em forma de alternativa aí. Alguma dúvida em relação a essas alternativas? Te passo para 20. De acordo com o regimento interno da EBSER, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria é competência de quem? Isso aqui é para pensar. Esse aqui eu vou até sentar. Para a gente pensar aí. Quem é que deve editar as normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria? Presidente. Vamos ver, só vou dizer a você onde é que está para a gente... Quando eu falei do presidente, as competências do presidente... Deixa eu ver onde é que eu acho aqui. Deixa eu ver em que artigo tá, para facilitar. Coordenadoria Jurídica. Artigo 25, pronto. Artigo 25, inciso 14. Não, 14 não. Tá no artigo 25, o inciso... Deixa eu ver aqui, o que é que ele diz? Editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos. Inciso 4. Editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSER, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria. Vamos imaginar, pensando na estrutura, quem é que seria o responsável? Né? Eu acho que aqui a dúvida que daria mais seria o Conselho de Administração e do presidente da EBSER. Porque perceba, seria demais para um conselho consultivo e um conselho fiscal, né, designar quem é que vai, o quadro de pessoal de cada diretoria. Aí seria demais para ele, né? A dúvida que eu acho que daria aqui, e eu acho que a intenção dele é causar essa dúvida, questão de editar normas pode te levar para o conselho de administração. É o quê? Não, é porque é essa competência específica do presidente mesmo. Essa competência total aí, de editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos, é o presidente... É o quê? Sim. Olha, a ideia, o Conselho de Administração, ele não tem essa atribuição específica. Ele edita normas gerais de funcionamento da EBSER. É o quê? Sim. Mas aqui... Sim. Ah, tá, entendo. Sim, são coisas conexas, né? O fato de... Não, tem lógica mesmo. A galera falou aqui, se é o presidente que escolhe os diretores, é o presidente que tem a atribuição aí de designar o quadro de diretoria de cada pessoal. Verdade. Poxa, faço de bom seu, viu? Então, lembrando, diga. Foi letra C? C, presidente.
Letra C, resposta do 20. Letra C, presidente. 21. Com relação à contratação de pessoal pela EBSER, assinale a alternativa correta. A. Não há necessidade de realização de concurso público. Nossa, né? A gente está fazendo o que aqui? É palhaço? Tá? Esse ele fez para sacanear com vocês. Pois é, ele fez isso aqui, ele fez pra sacanear, né? Não precisa de concurso. A EBSER somente fará contratação mediante concurso. É falso também, né? Porque nem tanto nem tão pouco. Porque a gente viu que tem aqueles temporários. A EBSER fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Verdade. É essa a permissão do contrato temporário do artigo 10, né? Deixa eu ver. Na lei, está no artigo 10. 10 e 11. Deixa eu ter certeza aqui para dizer a vocês. Não, na questão, perdão, 12, no artigo 12 da lei. Aliás, 10, 11, 12 mesmo. São os três. Letra D. A EBSER fica autorizada a contratar para fins de sua implantação mediante processo... Já falei? Mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem tempo, sem determinação de tempo. Falso, né? Tem um limite, a gente já viu. Letra E. A EBSER não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado. Falso também. Oi. Mas aí não é só aquelas bombas da primeira, né? Vai melhorando aí. A EBSER poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeito da Lei 12.550, consideram-se instituições congêneres. Boa. Falou instituições privadas, a gente já arrisca. Então, letra A, instituições privadas, já não é. Letra B, públicas e privadas, também já não é. Letra C, muito menos, só fala em privadas. Aí a gente já cai aqui na D e na E. D. As instituições públicas que desenvolvam atividade de ensino e pesquisa na área da saúde e que prestem serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou as instituições públicas que desenvolvam atividade de ensino e pesquisa na área de saúde e que prestem serviço nos âmbitos dos planos privados de assistência à saúde. Letra D, no âmbito público, né, é o SUS, é as instituições congêneres. Ok? Gostei da dica também. Tem privado, risca logo tudo e a gente já se livra. Assinale a incorreta. O Conselho Consultivo da EBSER tem as finalidades de... Ou seja, o que é que ele não tem a finalidade aqui? Exato. A letra B é a resposta. Ele não apoia o Conselho Fiscal. O Conselho Consultivo, ele apoia o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Ele tem a finalidade de controle social, mais uma vez aqui. E ele tem a finalidade de consulta. O que ele não vai apoiar é o Conselho Fiscal. Ok? A EBSER é empresa pública unipessoal vinculada a quem? Ministério da Defesa, Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, Previdência Social ou Saúde? Ministério da Educação. Vinculado ao Ministério da Educação. Pois é. Mas isso aqui é verdade. Para confundir com saúde, é daqui para ali. E se vocês não lerem com atenção também, podem cair nessa. Cautela na hora da prova. Assinale a alternativa incorreta, a 25, né? Compete ao Conselho de Administração. A. Admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovadas pela diretoria, podendo delegar essa atribuição no todo ou em parte. E aí, senti um silêncio. Senti um momento de reflexão, né?
Vamos para outras. Fixar as orientações gerais das atividades da EBSER. Esse aí tem mais cara de conselho, né? Orientações gerais é cara de conselho. Aprovar o regimento interno da EBSER e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da diretoria e do presidente para fins de aprovação das operações. Verdade. Ele que aprova o regimento interno e é ele que pode alterar. A gente já viu isso aqui que é o Conselho de Administração. Deliberar sobre a alteração do capital social e do estatuto social da EBSER. Verdadeiro ou falso? A alteração social é o Conselho de Administração. É o quê? Autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários. Verdade também. E aí, qual é a errada? Qual? É. Aprovar o regimento. Deixa eu ver aqui. Aprovar. Até eu. Deixa eu voltar aqui. Aprovar o regimento de alterações conveniente. Aspectos trabalhos. É. Admitivo meu punir. Tá. É o quê? Pode. Pera aí. Ah, o estatuto? Ele falou estatuto? Ah, errado é essa. Cadê? É o estatuto. Ele deliberar sobre a alteração do capital social e estatuto social. Pera aí. Que loucura é essa aí? Compete ao Conselho de Administração. É. Não, eu acho que é a letra A. Porque isso aqui é da diretoria, se eu não me engano. Só quero confirmar isso aqui. É o quê? Não, é a diretoria executiva. Peraí. Ó, você vai no artigo 11 do regimento interno. Deliberar sobre alteração. Perdão, é que eu tive um momento de lapso temporal. Deliberar sobre a alteração do capital social, do estatuto social, é do Conselho sim, é o que eu falei. Olha, aumentar o capital e diminuir o capital, só o Conselho de Administração. Então essa aqui é de quem é incorreta, não é isso? Essa é verdadeira também. Autorizar a aquisição de bens imóveis e imobiliários, a gente viu que é Conselho de Administração. Ordenações gerais, também a gente viu que é Conselho de Administração. Qual é a dúvida aqui? É A e C. Aprovar o regimento interno da EBSER e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisórias da diretoria do presidente para fins de aprovação, também é verdadeiro. A falsa é a A, porque, se eu não me engano, isso compete à diretoria executiva. Esse de punir. Não tem previsão para o conselho. Qual foi a sua dúvida? A sua, que você falou. Sim. O rendimento? Ah, regimento. Sim. 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 Ele faz, mas é o que aqui perceba, é alteração só do estatuto social, não é criação. Ele pode deliberar sobre alteração, sobre criação não. Perdão se eu disse errado, mas a criação ele não criou, mas ele pode ser. Ele não criou o estatuto, né? Porque o estatuto vem antes dele. Mas se quiser alterar o estatuto, é ele que vai. Porque assim, quando vai mudar o tamanho da empresa de 5 milhões que a gente viu que é o patrimônio dela para 6 milhões, tem que alterar o estatuto. Tem que mudar o estatuto para dizer que a empresa não mais pertence a 5 milhões. Então, o que eu quero dizer é que criar ele não cria, mas para alterar é o Conselho de Administração. E esse aqui, letra A, não é previsão do Conselho de Administração. A resposta é a letra A, que não tem essa previsão de admitir, promover, punir, dispensar. Isso não é... Eu estou tentando achar onde que está ele. É diretoria, né? Sim, outra coisa. Ah, tá. Então a resposta é a letra A, ok? Vamos lá. Tá quase acabando. A EBSER é uma empresa pública ou privada?
pública, unipessoal, com personalidade jurídica de direito privado, vinculado ao Ministério da Educação. A gente já fez isso, eu acho que tem um coro bonito, né? A gente já fez isso lá nessas aulas aí. No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Gabinete da Presidência da República? Não. Não vem do Gabinete da República essas orientações. A exigência de licitação para sua contratação pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social? Não é exigência de licitação. O respeito ao princípio da autonomia universitária, quando prestar os serviços relacionados às suas competências, mediante contrato com as instituições federais de ensino e instituições congêneres. Essa é a verdadeira, não é? A proibição de criação de subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social não é proibida, muito pelo contrário, ela pode criar, sim, suas subsidiárias. A EBSER, para fim de sua implantação, está autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, sendo que os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados por uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse 5 anos. Ok? 5 anos. Então, lembrando, olha, uma coisa são 2 tipos de contrato temporário. Não vamos esquecer disso. Esse aqui do pessoal técnico administrativo para a implantação do EBSER, ele pode ser contratado, né? Pode ser prorrogado desde que não ultrapasse 5 anos. Agora, se for um mero contrato temporário, qual é o limite? 2 mais 2, não é isso? Prorrogável por até mais 2. São 2 espécies. Se é de contrato técnico e administrativo para implantação, né, da EBSER, nesse caso aqui, para fim de sua implantação, é um contrato específico, que só pode durar até 5 anos. Agora, se eu falo de contrato temporário normal, os que tem aí no dia a dia, esses só são 2, até 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Não pode passar de 4 anos. Nesse específico, para a implantação da EBSER, é isso aqui que tu está dizendo, né? A soma dos 2 períodos não é. Então, ele pode contratar por 1 ano e prorrogar, fazer uma prorrogação por mais 4, pode, contanto que não ultrapasse 5 anos. Percebam, o limite aqui é 5 anos. Pode fazer 2,5, pode. Ele só diz, olha, só pode prorrogar por mais uma vez. Entende? Contanto que não passe 5 anos. Então, se ele falar do contrato específico do artigo 11, 10 e 11 da lei, você olha se é para fins de sua implantação. Se ele fala que é necessidade de pessoal, a demanda aumentou e precisa de pessoal para atender, então está faltando médico, está faltando enfermeiro, e aí faz o contrato temporário de 2 anos, prorrogáveis por isso, uma única vez por até 2 anos. Perceberam essa diferença aí? Isso. Em relação à administração da EBSER e à legislação vigente, assinar a alternativa incorreta. A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Essa é verdadeira, né? Não é a resposta que a gente quer. A EBSER não está autorizada a patrocinar entidade fechada. Só isso aí já é falso. De previdência privada, uma vez que tal situação é incompatível para uma empresa pública unipessoal. Essa é incorreta que ele quer, não é? A incorreta é essa aqui. Pois a EBSER é autorizada a patrocinar entidade, né, de previdência privada. O regime de pessoal permanente da EBSER será o da CLT, verdade, cuja contratação será condicionada à prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. É o quê? Deixa eu ver. E o artigo 10 fala do contrato temporário, né? Ele
cita, a questão, ele cita o artigo 10 aí. Será que já veio assim? Ou será que foi no copiar, colar, apareceu isso aí? Pode ser, viu? Eu acho que foi eu copiando e colando de um para o outro aí que deve ter vazado esse artigo 10 aqui. Porque realmente, esse artigo 10, ele não tem nada a ver com a... não tem nada a ver não. Só sobrando aí. E D, a EBSER, para fins de suplementação, está autorizada mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico. Tá faltando, deve ser contratar pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. É verdade, a EBSER está sujeita à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Ok? Desejo boa prova a vocês amanhã, tranquilidade, fé em Deus, pede tranquilidade para que tudo dê certo, né? Entrega nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor para vocês, ok? Próxima semana, então, se não der certo, para a semana a gente tá aqui de volta, que a gente tem a repescagem. Oi?